Olá, amigos e alunos da Fateluz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da história do cristianismo. Tenho certeza que esta matéria edificará a sua vida e aguçará o seu conhecimento acerca desta linda história deste povo maravilhoso escolhido por Deus. Boas aulas! Nós queremos falar um pouco sobre alguns fatos que marcaram o primeiro século da era cristã. Quando nós falamos da história da Igreja de Cristo, temos que pensar que essa história tem sido sempre, desde a sua era apostólica até o tempo presente, a história da graça divina no meio de erros dos homens. Porque nós temos uma tendência de olhar os fatos que marcaram o início da igreja primitiva, em especial, começando lá no Atos dos Apóstolos, naquela linda experiência que os discípulos vivenciaram, onde o Espírito Santo foi derramado, a igreja estava em unidade, vendiam as suas propriedades, vendiam os seus bens, repartiam todos esses materiais, esses donativos, essas doações, de acordo com as necessidades dos discípulos. Nós olhamos para aquele contexto e começamos a pensar que aquilo ali foi para sempre. Foi o que marcou a vida dos discípulos. Só que nós olhamos no decorrer da trajetória do povo de Deus, da igreja, dos cristãos, na realidade, eles eram homens como nós, como bem enfatizou o apóstolo Tiago, fazendo uma referência ao profeta Elias. Ele disse que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, ou seja, sujeito às mesmas tentações que todos nós sofremos, que todos nós passamos. Então, a história do cristianismo é a história da graça divina aperfeiçoando homens suscetíveis a erros, suscetíveis a falhas que foram evidenciadas ao longo da igreja. Você observa que quando a igreja, no início, enviou o apóstolo Paulo e Barnabé para o campo missionário, eles fizeram uma viagem próspera, eles conquistaram muita gente para Jesus, plantaram diversas igrejas e depois retornaram para Jerusalém para narrar o trabalho feito, para a prestação de contas da primeira viagem missionária, sendo que eles foram enviados pela igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia, você encontra sobre ela em Atos 11, em Atos 13, que vai narrar para nós a qualidade daquela igreja. Uma igreja que tinha doutores, que tinha mestres, que tinha pastores, profetas, uma igreja que se dedicava ao estudo da palavra, ao ensino do evangelho, e foi a primeira igreja a enviar missionários. E foi exatamente em Antioquia onde os servos do Senhor, os discípulos de Cristo, pela primeira vez foram chamados cristãos. Então, depois que Paulo e Barnabé foram enviados para o campo missionário, eles retornaram à cidade de Jerusalém para prestar conta do serviço que eles tiveram. E nesse tempo, lá em Atos 15, nós temos a narrativa do que eu estou falando, houve uma assembleia geral para poder tratar de problemas que estavam perturbando a vida da igreja. Uma classe de cristãos convertidos dentre o judaísmo queria que os gentios que se converteram adotassem a lei de Moisés no seu dia a dia, aquelas questões cerimoniais e religiosas. Queriam obrigá-los a guardar a lei como os judeus guardavam, condicionando isso à salvação daqueles que estavam se convertendo a Cristo. O que foi combatido veementemente pelo apóstolo Paulo, por aqueles que pregavam, principalmente Paulo, porque ele foi o apóstolo enviado aos gentios. Quando ele retorna a Jerusalém, a Assembleia de Deus, ou seja, a Assembleia de Deus não, a Assembleia Geral dos Discípulos, reunidos ali em oração, tiveram uma direção dada pelo Espírito Santo, retratada nas palavras do apóstolo Tiago, que aparentemente exercia
a liderança sobre os demais apóstolos. E ele disse: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor nenhuma obrigação a não ser que evitem o sangue e carne sacrificada aos ídolos. Foi a recomendação que ele deu para a igreja dentre os gentios. Depois dessa assembleia, Paulo e Barnabé decidiram voltar aos lugares que outroras eles evangelizaram para confirmar a fé daqueles que haviam se convertido. E nesse momento em que eles decidem fazer a segunda viagem, Barnabé falou para Paulo: olha, vamos levar o Marcos, o João Marcos conosco? E Paulo não aceitou. De forma alguma, Paulo não quis que o João Marcos fosse para o campo missionário, porque na primeira viagem ele desistiu na metade do caminho. E Paulo era intransigente, ele não aceitava, ele estava naquele fervor do início da sua fé, zeloso ao extremo. Já Barnabé era um homem mais equilibrado. Ele gostava de dar novas oportunidades àqueles que estavam servindo a Cristo. Inclusive, ele mesmo que apresentou Paulo aos discípulos em Jerusalém, para que pudessem recebê-lo. E como Paulo não quis, diz o texto que os dois discutiram, houve não pouca contenda entre eles. Então você observa, você pensa, Paulo, um grande apóstolo, Barnabé, um homem de Deus, não ia ter contenda, não ia ter discussão, não ia ter choque de ideias, não, mas teve. Eles eram homens que cometiam também erros. Então a graça de Deus, a história do cristianismo é a história da graça divina, na vida de homens que cometeram erros. E ao longo da trajetória da igreja, da história da igreja, nós observamos esfriamento, como foi o caso da igreja de Éfeso, que começou bem, mas depois o Senhor corrigiu pela falta do amor, das primeiras obras, que eles foram desprezando. Houve aqueles que queriam se justificar pela carne, acreditando que a salvação era pelo que nós fazemos e não apenas pelo que Cristo fez, condicionando a salvação à nossa própria justificação e à nossa santificação pessoal, coisa que nós vamos abordar em outras matérias, que vai tratar da nossa eleição em Deus, da nossa salvação em Cristo, da nossa justificação. Então nós tivemos sérios problemas, que apesar de ter verdadeiros crentes, mas haviam também muitas irregularidades e que algumas situações precisaram ser tratadas através das epístolas. Então a história da Igreja de Cristo não é a história de um povo perfeito, é a história de um povo imperfeito tratados pela graça divina que os alcançou e os conduziu ao caminho da verdade. E nós vamos ficar encantados com o que nós vamos ver através da história desse primeiro século de igreja e do povo de Deus. O primeiro século da história da igreja também foi um tempo marcado por perseguições. É claro que a maior perseguição promovida contra a igreja de Deus, contra o povo cristão, nesse primeiro século foi promovida por Nero. Mas eu não posso falar de perseguições gerais sem antes narrar para vocês as primeiras perseguições que os cristãos sofreram. Você vê que após a inauguração da igreja, no dia de Pentecostes, com o derramamento do Espírito Santo e com a explosão de crescimento, logo no início da igreja, quase 3.000 almas se converteram quando ouviram a pregação feita pelo apóstolo Pedro. E após esse processo de conversão, de decisão de novos discípulos, a Igreja do Senhor começou a pregar, começou a falar do amor de Deus, começou a alcançar novos discípulos. E à luz da revelação de Atos 2 e de Atos 4, diz o texto sagrado que a cada dia acrescentava o Senhor o número daqueles que haviam de se salvar.
Então a igreja estava muito dinâmica, muitos sinais estavam acontecendo através dos apóstolos. Em Atos 3 houve aquela cura do paralítico, do coxo, que ficava na entrada da porta do templo, a porta chamada Formosa. Aquilo impactou Jerusalém, aquilo incendiou Jerusalém, de tal maneira que, quando se falava dos discípulos e de Cristo, as pessoas ficavam curiosas, gostavam de estar atrás dos discípulos, de aprender com os discípulos, sem contar os sinais que eles estavam realizando. A sombra de Pedro passava sobre os enfermos e esses eram curados. Ninguém nunca tinha visto isso antes. Aquilo incendiou Jerusalém de maneira que a igreja foi crescendo assustadoramente. Filipe foi para Samaria, um diácono, e lá em Samaria ele agitou toda aquela cidade com a pregação do evangelho, anunciando Jesus. Logo então, por parte dos religiosos, dos sacerdotes, dos fariseus, dos escribas, começou a surgir um ciúme, uma inveja pelo crescimento da igreja. E nesse contexto aparece quem? Saulo de Tarso, que no futuro seria conhecido como o apóstolo Paulo. Mas a história de Saulo foi aquela história de um extremo zelo pela lei. E ele, ao observar o crescimento dos discípulos, o crescimento dos cristãos, ele se indignou, porque ele achou que era uma afronta à tradição judaica, à tradição religiosa dos seus pais. E Cristo era conhecido pelos judeus como um falso profeta, como um blasfemo, porque ele no seu discurso, na sua mensagem, na sua pregação, ele se igualava com a pessoa do Pai. Ele se declarava filho de Deus. E para os judeus, essa expressão, filho de Deus, estava em igualdade com Deus. Ele próprio disse aos discípulos: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê a mim. Então, com esse crescimento dos discípulos no início da igreja, promoveu-se então uma inveja no coração dos judeus, dos religiosos, dos sacerdotes, que deram carta branca ao Saulo de Tarso para perseguir os cristãos. E o primeiro a enfrentar essa fúria foi o diácono Estevão. Estevão foi o primeiro mártir da história da igreja, aquele que morreu por causa da sua fé. Ao ser levado diante do sinédrio, ao ser levado diante dos sacerdotes, ele não negou a sua fé. Ele falou de Jesus com uma ousadia incrível. Ele manifestou a sua confiança em Cristo de uma maneira impactante, de forma que os sacerdotes não podiam lhe resistir. E por não terem argumentos contra ele, o levaram para fora e começaram a apedrejá-lo. E ele mostrou a sua fé ao não revidar, a ter um coração pacífico, a ter um coração cheio de paz, de amor, de misericórdia, mesmo pelos seus inimigos. Diz a palavra que o seu rosto brilhava como de um anjo. E no momento que ele caiu de joelhos ao ser apedrejado, ele pedia ao Senhor para que perdoasse aqueles que lhe apedrejavam, que não lhes imputasse os seus pecados. E naquele processo, naquela perseguição que ele estava sofrendo, ele fala com ousadia que estava contemplando os céus abertos e via o Filho de Deus à direita do Pai. E o Senhor o recebeu naquele momento como uma oferta de sacrifício e de cheiro suave, sendo que o seu sangue derramado ali serviria de semente para a salvação de muitos outros cristãos que se converteriam à pessoa de Jesus. E na morte de Estevão, as suas vestes foram colocadas aos pés do jovem Saulo de Tarso. Deu então a primeira morte, o primeiro mártir da história da igreja por causa da fé na pessoa bendita de Cristo. Estevão então inaugurou
a história dos mártires. E após a sua morte, começou uma grande perseguição em Jerusalém, de tal maneira que os discípulos tiveram que se espalhar, indo para a Judéia, indo para a Samaria e até os confins da terra, porque no ambiente que estava em Jerusalém, os discípulos se esqueceram do que Jesus falou lá em Atos, no capítulo 1, no versículo 6, que eles receberiam o poder do Espírito Santo e seriam testemunhas tanto em Jerusalém como em Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas com o avivamento, com a atmosfera espiritual que Jerusalém estava vivendo, ninguém queria sair de lá. Todos queriam estar naquele meio, naquele ambiente, naquela atmosfera que eles estavam vivendo. Mas quando veio a perseguição, eles tiveram que se espalhar, eles tiveram que ser levados a vários lugares. E onde iam, comunicavam a sua fé, falavam do amor de Deus, falavam da verdade e da grandeza do Evangelho. Só que esta perseguição que aconteceu em Jerusalém não foi a perseguição promovida pelo império. Não é considerada a perseguição geral, ela foi uma perseguição local. Não promovida pelo império, mas promovida pelas autoridades religiosas judaicas. Mas no primeiro século nós destacamos a perseguição geral que foi promovida pelo imperador romano Nero, que foi a primeira das 10 perseguições gerais que continuaram quase sem interrupção durante 3 séculos. E que foi uma perseguição com terrores terríveis para a vida dos cristãos. Torturas, foram acesos como para que servissem de iluminação para as cidades, devorados por animais selvagens, colocados nas arenas para serem mortos pelos leões ou na mão dos gladiadores. Essa primeira perseguição que eu falei foi uma perseguição local e que culminou-se, estourou-se com a morte de Estevão. Mas a perseguição geral, a primeira dela, foi promovida por Nero, que nós vamos falar detalhadamente de agora em diante. Roma foi incendiada. Em uma noite de julho do ano de 64, os habitantes de Roma, eles foram despertados do sono pelo grito de fogo. Essa terrível palavra fez-se ouvir simultaneamente em diversas partes das cidades. E dentro de poucas horas, aquela majestosa capital ficou envolvida em chamas. A grande arena, situada entre os montes Palestino e Aventino, onde cabiam cerca de 150 mil pessoas, em pouco tempo estavam ardendo. Assim como a maior parte dos edifícios públicos, os monumentos e as casas particulares. O fogo continuou por um espaço assim de 9 dias. E Nero, por cujas ordens se tinham praticado esse ato tão monstruoso, ele presenciou esta cena da Torre de Mecenas, onde manifestou o prazer que teve em ver a beleza do espetáculo. E ele, vestido como um ator, acompanhado-se com a música da sua lira, cantou o incêndio da antiga Troia. Um grande ódio foi-lhe votado em consequência desse ato. Envergonhado e receoso com aquela atividade que lhe deu a sua consciência desassossegada, logo ele achou o meio de se livrar daquela situação. Porque quando ele deu a ordem para queimar Roma, incendiar Roma, ele não esperava que a população do seu império se revoltasse contra ele ou que viesse a lhe odiar. Então ele queria que, logo com essa consequência, com essa revolta que sofreu de ódio das pessoas contra ele, ele queria arranjar um culpado, um motivo para poder livrar sua própria pele de tamanha tragédia. E com o rápido desenvolvimento do cristianismo, que já tinha levantado muitos inimigos contra essa nova doutrina, muita gente havia em Roma
que estava interessada na sua supressão. Por isso, não podia haver nada mais oportuno e, ao mesmo tempo, mais simples para Nero do que lançar a culpa dos crimes sobre os inofensivos cristãos. Então, ele quis arranjar um meio de se livrar e a melhor forma que ele encontrou para livrar-se da culpa do incêndio da sua capital foi colocar a culpa sobre os ombros do povo simples e pacato e pacífico cristão. Tácito, que foi um historiador pagão, ele fala da conduta de Nero da seguinte maneira: nem os seus esforços, nem a sua generosidade para com o povo, nem as suas ofertas aos deuses podiam pagar a infame acusação que pesava sobre ele de ter ordenado que se lançasse fogo à cidade. Portanto, para pôr termo a esse boato, ele culpou de crime e infligiu os mais cruéis castigos a uns homens, a quem o vulgo chamava cristãos. E acrescenta: quem lhes deu esse nome foi Cristo, a quem Pôncio Pilatos, procurador do imperador Tibério, deu a morte durante o reinado deste. Essa superstição perniciosa, assim reprimida por algum tempo, rebentou de novo e espalhou-se não só pela Judéia, onde o mal começara, mas também por Roma, para onde tudo quanto é mal na terra se encaminha e é praticado. Alguns que confessaram pertencer a essa seita foram os primeiros a serem presos. E em seguida, por informações destes, prenderam mais uma grande multidão de pessoas, culpando-as não tanto do crime de terem queimado Roma, mas de odiarem o gênero humano. E é quase escusado dizer que os cristãos não nutriam ódio algum pela humanidade, mas sim pela terrível idolatria que prevalecia em todo o Império Romano. E só por este motivo eram considerados como inimigos da raça humana. Com a má repercussão do incêndio da cidade de Roma, que foi feito por ordem do imperador Nero, ele, para se livrar do aspecto negativo desse incêndio, culpou o povo cristão por aquela tragédia. Ele só precisava de um start, ele só precisava de um gatilho para tentar suprimir aquele crescimento assustador por todo o império desse povo que representava Cristo aqui na terra. Não se sabe quantos que sofreram por esta ocasião, mas os cruéis tormentos foram um fato que marcou a história da igreja. Mas, de certa forma, foram muitos que eles sofreram. Alguns foram vestidos com peles de animais ferozes e foram perseguidos pelos cães até serem mortos. Outros foram crucificados. Alguns outros foram envolvidos em panos alcatroados e depois incendiados ao pôr do sol, para que eles pudessem se servir, para que pudesse servir de luzes para iluminar a cidade durante a noite. Conta-se que, quando acontecia esses fatos, o próprio Nero cedia os seus próprios jardins para que fosse realizada essas execuções. E ele apresentava também, ao mesmo tempo, alguns jogos de circo, presenciando toda essa cena vestido de carreiro, indo algumas vezes a pé no meio da multidão, e outras vezes ele viu o espetáculo do seu próprio carro. Foi um homem sem nenhum afeto, um homem cruel, um homem mau,
que torturou homens, mulheres, jovens, crianças, gestantes e se deliciava com a execução daquele povo simples que não se revidava, que não usava a força do seu próprio braço contra os seus inimigos, mas pacificamente, passivamente, se permitiam ser levados à arena da tortura e ao palco da crueldade, manifestando de uma maneira dolorosa a sua fé e a sua fidelidade a Cristo. É impossível ler e saber desses tormentos cruéis sem se emocionar, sem sentir no coração a comoção da fé desses primeiros cristãos. Eu quero abrir um parênteses dentro dessa história do cristianismo, dos fatos que marcaram o primeiro século, em especial o que estamos falando da perseguição geral promovida por Nero, que começou com Nero, fala um pouco sobre o martírio do apóstolo Tiago, o que não foi feito por Nero, mas que precisa dar um destaque dentro dessa importante matéria. Consta que o apóstolo Tiago, ele tinha o nome de Oblias, que significava justiça e proteção. E devido à sua grande piedade e dedicação pelo povo, também se refere aos seus costumes austeros, que sem dúvida contribuíam para aumentar a sua fama entre o povo. Olha só, dentre as suas qualidades e das suas disciplinas. Ele não bebia bebidas alcoólicas de qualidade alguma, nem tampouco comia carne. Só ele teve a licença de entrar no santuário. Ele nunca vestiu roupa de lã, mas vestia-se somente de linho. E tinha o costume de entrar no templo sozinho. E muitas vezes se encontrava de joelhos, intercedendo pelos pecados do povo, a ponto de seus joelhos chegarem a ficar duros como os de um camelo, em consequência das suas constantes orações. O apóstolo Tiago, ele era um homem que vivia uma vida de piedade, de consagração, de renúncia, e que era respeitado por toda a sociedade e até mesmo pelas autoridades religiosas daquela época, sendo ele o único que tinha autorização para entrar no santuário. Todos prezavam pela vida dele, porque ele era um homem que servia ao povo e servia as pessoas. E dentro desse contexto, aconteceu uma disputa entre os judeus convertidos e aqueles judeus que ainda eram descrentes, acerca de Jesus ser ou não ser o Messias. Os judeus convertidos pregavam e anunciavam que Jesus era o Cristo, o ungido, o Messias, o Salvador esperado pela nação de Israel. Já os não convertidos pregavam dizendo que Jesus não era o Messias. E eles então procuram o apóstolo Tiago e pedem a ele para que os ajudassem a resolver esta questão. Os escribas e os fariseus colocaram Tiago num dos lados dos templos e exclamaram a ele, dizendo da seguinte maneira: preste atenção, a forma como se dirigiram a Tiago. Ó homem justo, cuja palavra todos nós devemos acreditar, visto que o povo é levado em erro a seguir Jesus, que foi crucificado. Declara-nos qual é a porta pela qual se chega a Jesus.
Logo em seguida a essa declaração, Tiago respondeu em alta voz: Por que é que me fazem perguntas a respeito do Filho do Homem? Ele está agora sentado nos céus, à mão direita do grande poder, e está por vir nas nuvens do céu. E como muitos deles foram confirmados em sua fé em Jesus e se gloriaram no testemunho de Tiago e disseram: Hosana ao filho de Davi. Estes mesmos sacerdotes e fariseus disseram uns para os outros: Nós fizemos mal em dar lugar a este testemunho sobre Jesus. Vamos lá em cima e lancemos Tiago dali abaixo, para que o povo tenha receio de acreditar nele. E gritaram: Ai, ai, o próprio justo está enganado. E assim está escrito em Isaías: Vamos tirar o justo, porque é ofensivo para nós, pois comerá o fruto dos seus conselhos. Citando Isaías 3, versículo 10. Indo, portanto, para cima, lançaram abaixo o homem justo, dizendo uns para os outros: Vamos apedrejar Tiago, o justo. E então começaram a apedrejá-lo, visto não ter morrido logo que ele caiu no chão. Mas ele, virando-se, ajoelhou-se, dizendo: Eu te rogo, ó Senhor Deus e Pai, que lhes perdoe, porque não sabem o que fazem. Observou nesta oração de Tiago que, da mesma maneira que o próprio Estevão orou quando foi apedrejado, ele repete a cena, seguindo à risca o exemplo do nosso Senhor. Qual foi a oração de Cristo no Calvário, na crucificação? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Estevão morrendo, orou da mesma maneira. E agora o apóstolo Tiago, ao ser apedrejado após ser empurrado do templo, ora da mesma forma. E assim, pois, eles estavam o apedrejando, quando um dos sacerdotes, filho de Recabe, sendo ele mesmo filho dos recabitas, de quem o profeta Jeremias fala, gritou dizendo: Mas o que fazeis? O justo está orando por vós. E então um deles, que era lavandeiro, bateu na cabeça do justo com um pau, com que costumava bater roupa, e desse modo ele sofreu o martírio. E enterraram-no por perto do templo, do mesmo sítio onde a pedra do seu túmulo ainda hoje existe. Assim foi a morte de Tiago, discípulo de Jesus, apóstolo do Senhor. Morreu fielmente, piedosamente, por causa da sua fidelidade e por não declarar falso testemunho acerca do Filho de Deus. Não poderia deixar em branco na história do cristianismo sem citar essa marcante história de Tiago, conhecido como Joelho de Camelo, pela sua disciplina na vida de oração e intercessão. O martírio do apóstolo Pedro deu exatamente nesse tempo de perseguição promovido pelo imperador Nero. Quando Pedro foi ser executado por meio da crucificação, conta-se que o amarraram à cruz com a cabeça para baixo, porque ele escolheu aquela posição por não se achar digno de sofrer da mesma posição em que sofreu seu Senhor. Dentro desse mesmo tempo, o apóstolo Paulo sofreu no mesmo dia, sendo poupado a uma morte tão dolorosa e lenta, na qual ele foi degolado. Uma referência à chegada desse dia, ele escreveu a Timóteo, dizendo que o seu corpo
já estava sendo oferecido como oferta de libação na sua segunda epístola. Sendo que a primeira vez que ele foi preso em Roma, ele foi preso em uma prisão domiciliar. Mas com a ascensão de Nero ao trono e com a terrível perseguição promovida aos cristãos, o apóstolo Paulo, na última vez que ele foi preso em Roma, ele ficou preso numa cela fria, no subsolo, bem embaixo, até a chegada da sua execução. Então, tanto Pedro quanto Paulo foram presos e foram mortos pela perseguição promovida por Nero. A estes santos apóstolos, Clemente acrescentou: se ajuntaram muitos outros, que tendo da mesma maneira sofrido vários martírios e tormentos, motivados pela inveja dos outros, nos deixaram um glorioso exemplo. E pelos mesmos motivos foram perseguidos tanto mulheres como homens, tendo sofrido castigos terríveis e cruéis, concluíram a carreira da sua fé com firmeza. Após a morte de Paulo, de Pedro e de muitos outros santos e servos de Deus, diante de várias torturas e a processos terríveis de perseguição, como sendo queimados para servirem de iluminação durante a noite, ou pelos leões nas arenas, e até mesmo na mão dos gladiadores, ou através de cães ferozes, tudo isso promovido por Nero. Enfim, Nero veio a morrer. Esse miserável homem morreu às suas próprias mãos no ano 63. Seu final foi cheio de remorsos e cheio de medo. E logo após a sua morte, a igreja teve um descanso por um espaço de 30 anos, um período de pausa à perseguição, o que deu também liberdade aos cristãos de crescerem, de expandirem e de propagarem o evangelho. Contudo, durante esse tempo, Domiciano, que podia quase levar a palma a Nero quanto à intolerância e crueldade, ele subiu ao trono. E depois de quase 14 anos do seu reinado, rebentou a perseguição geral, promovida então através de Domiciano. E nós vamos ver que, através da sua ascensão ao trono, alguns outros servos de Deus vieram a padecer, vieram a morrer e sofrer por causa dessa perseguição. Dentre eles, o próprio apóstolo João, conhecido como o apóstolo do amor. Entre os muitos mártires que sofreram, encontra-se João, o discípulo amado de Jesus, e Timóteo, a quem Paulo escreveu com tão afeiçoada solicitude. Segundo a tradição, João ele foi lançado por ordem do tirano numa caldeira de azeite fervente. Mas por um milagre e por algo assim sobrenatural, por uma ação de Deus, ele saiu de lá ileso. O azeite não teve poder de destruir a vida desse abnegado servo do Senhor. Incapaz de o ferir no corpo, então o imperador desterrou-o para a ilha de Patmos, onde ele ficou exilado, conforme o próprio João relata no capítulo 1 de Apocalipse, que por causa da palavra de Deus, por causa do seu amor a Jesus, ele foi exilado na ilha de Patmos, onde era levado os piores prisioneiros daquele império, para poder ali sofrerem, padecerem, quebrarem pedra e assim por diante.
Lá ele foi obrigado a trabalhar nas minas. E foi ali, exatamente na ilha de Patmos, que ele escreveu o livro do Apocalipse. E aonde ele teria, sem dúvida, terminado ali mesmo a sua vida se não fosse a inesperada morte do imperador, que foi assassinado pelo próprio administrador da sua casa no dia 18 de setembro de 96 depois de Cristo. Então o apóstolo João, com a morte do imperador, ele foi colocado em liberdade, quando então ele voltou para Éfeso, onde ele escreveu a história do evangelho e as 3 epístolas que têm o seu nome. Observa que o livro do Apocalipse foi escrito antes do Evangelho e antes das epístolas, porque o Apocalipse é a revelação que ele teve no período do seu exílio na ilha de Patmos. Já o Evangelho e as 3 epístolas que João escreveu, que são consideradas universais, estas foram escritas quando ele estava já junto dos irmãos, em liberdade, na cidade de Éfeso. E tudo indica que, como sempre, foi levado em toda a sua vida por amor, e quando morreu, já na avançada idade de 100 anos, ele deixou como legado duradouro um lindo e profundo e simples preceito. Numa frase se resume, quando ele diz: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Partindo para a conclusão desta aula, eu quero fechar esta parte com a morte de Timóteo. Timóteo, ele sustentou virilmente a verdade na mesma cidade, na cidade de Éfeso, uma referência que nós estávamos falando de João, onde este morreu já de idade avançada, não pela perseguição, porque ele resistiu de uma forma sobrenatural todo o processo da perseguição, porque Deus o sustentou, revelando-lhe o Apocalipse e inspirando-lhe para trazer o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, e as epístolas universais. E Timóteo, que também exercia o seu ministério pastoral na cidade de Éfeso, ele resistiu ali virilmente, pregando o evangelho, seguindo todo o conselho do apóstolo Paulo, até o ano de 97, quando este foi morto pela turba numa festa idólatra. Disse que muitos homens do povo estavam mascarados e armados de paus, dirigiram-se para os seus templos para oferecerem sacrifícios aos deuses. Foi quando então Timóteo não resistiu. Este servo do Senhor, ao encontrá-los com um coração cheio de amor, encaminhou-se para eles e, lembrando-se talvez do exemplo de Paulo, que poucos anos antes tinha pregado aos idólatras de Atenas. Então ele falou-lhes do Deus vivo, do Deus verdadeiro, mas eles não fizeram caso do seu conselho e ficaram indignados, revoltados, zangados por terem sido reprovados por ele. E saíram caindo sobre ele com paus. Bateram-lhe tão desapiedadamente que ele expirou poucos dias depois. E assim terminou a vida desse homem de Deus, desse pastor Timóteo, discípulo na fé do apóstolo Paulo. Aqui nós temos, então, um resumo dos principais fatos que sucederam à Igreja do Senhor no primeiro século, bem como o início da perseguição geral, da primeira das 10 grandes perseguições gerais. Dentro desse período, além das coisas boas que aconteceram,
que foi a inauguração da igreja, o envio dos primeiros missionários, a expansão do evangelho, mesmo em meio às perseguições em todo o Império Romano, de forma que até Roma foi alcançada, não teve só nesse processo da história do cristianismo aplauso. Existiu problemas também, como dissensões, contendas e até mesmo heresias. E a principal delas, que se destacou e que perturbou muito a história da igreja e que levou até mesmo Paulo, em suas epístolas, a exortar, a combater esses hereges, bem como o apóstolo João na sua epístola, e eu estou me referindo à heresia dos gnósticos, porque o gnosticismo foi talvez a primeira heresia que depois dos tempos se desenvolveu mais. Era um amontoado de erros que teve a sua origem na cabela dos judeus. Foi uma ciência misteriosa dos rabinos, baseada na filosofia de Platão e no misticismo dos orientais. Um judeu chamado Cerinto, mestre de filosofia em Alexandria, introduziu parte do evangelho nessa massa heterogênea da ciência, falsamente assim chamada, e sob esta nova forma, enganados muitos crentes verdadeiros, se originou muita amargura e dissensão. Um dos grandes problemas da heresia dos gnósticos é que eles declaravam que a matéria é má. Então, se a matéria é má, Jesus Cristo não poderia ter vindo em carne. E aí João rechaça esse ensino quando ele declara que todo aquele que diz que Jesus não veio em carne, esse é o anticristo. E isso foi combatido de uma forma veemente pelos apóstolos. Sobre esse assunto, na matéria heresiologia, abordaremos mais detalhadamente.